Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E a gente queria partilhar com todos vocês mais um capítulo, digamos assim, do projeto Aprendendo para Amar. E no dia de hoje, a gente vai fazer uma partilha verdadeira, né? Como a gente estar junto, como vivenciarmos em comunidade. E deixa eu me apresentar inicialmente, né? Eu me chamo Lucas, essa é minha esposa Nara. Nós estamos na comunidade desde 2010, fazemos parte do grupo de oração Amados pelo Pai e também estamos no vocacional da comunidade, né? E a gente está super feliz de ter recebido esse convite e contar um pouco da nossa história com vocês. Nós temos 4 filhos, 2 anjinhos no céu, a gente vai detalhar depois essa história para vocês, e 2 conosco, a Maria e o Miguel. Bom, então, para a gente iniciar, pelo sinal da Santa Cruz, dai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de falar da força da comunidade, antes de falar da força em estarmos em unidade, esse é o intuito maior da comunidade, a gente queria começar com uma passagem, quem puder, Lucas 17, de 11 a 19. Então, antes da gente falar desse gancho da comunidade, a gente vai falar por quê da comunidade, né? Por que de nós estarmos aqui, por que de nós termos aceitado esse convite. Então, tudo vai girar em torno da temática da gratidão. E para falar um pouco dessa gratidão, né, essa passagem que a gente vai ler, esse evangelho de São Lucas, né, tem um seguinte entendimento. Os leprosos, né? Esse termo pode ser até um pouco pejorativo, né? Os leprosos. Claro que a ciência já evoluiu muito hoje em dia, né? A gente sabe que é hanseníase, né? Isso consegue ser tratado, né? Isso consegue ser controlado, melhor dizendo. Mas os leprosos naquela época, eles eram muito discriminados, né? Começa pelo termo, né? Eles tinham locais específicos para passar, né? Quando, a depender da situação, quando eles se deslocavam, eles tinham que se deslocar com um sino, né? Lá vai um leproso passando, imaginem vocês dentro dessa situação. E aqui é onde a gente vai falar um pouco no Evangelho. Então, para iniciar, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, dentro desse contexto que a gente está lendo, né, e onde a gente vai querer chegar, né, nossa breve partilha que a gente vai ter com vocês na tarde de hoje, a gente queria forçar um pouco a reflexão de cada um. Imagine vocês o esforço que esses leprosos fizeram para ir primeiramente ao encontro de Jesus. Ok, nós temos um objetivo, nós queremos ser curados. Porque eles sabiam de Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus. Agora, o mais interessante disso tudo é que Jesus fala: apresentai-vos ao sacerdote. Porque para serem reintegrados, né, porque eles viviam à margem da sociedade, o sacerdote deveria dar aquela autenticidade de que eles poderiam ser reintegrados à sociedade. Mas não sei se todos são bons na aritmética. Eram 10 leprosos. Percebam que apenas esse um que retornou,
é exatamente essa gratidão. É a gratidão de reconhecer que foi curado pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Foi curado. Mas antes mesmo dele sair, imagine vocês sendo um leproso, estando à margem da sociedade, sendo curado, o que vocês fariam? Com certeza vocês sairiam por toda a cidade, por todos os seus familiares, comemorando com aquela alegria. Mas o leproso, ele voltou para falar e agradecer a Jesus Cristo. E é isso que fica muito forte para mim, é isso que eu queria que ficasse muito forte para vocês. Primeiro, é acreditar em Jesus Cristo. Acreditar nessa palavra que te diz, caminha. Você não caminha ficando parado. Você precisa sair de um canto para o outro. Mesmo que seja uma caminhada espiritual, você precisa caminhar. Então, dentro desse contexto de caminhar, de ir em frente, e o mais importante, retornar para agradecer a Jesus. É isso que nós estamos aqui hoje, agradecer. Porque quantas graças nós conseguimos, né? A gente vai falar um pouquinho. Quantas graças nós conseguimos e hoje estamos aqui. Primeira coisa, por sermos gratos a Jesus Cristo. Amém. E para completar isso que o Lucas falou, os leprosos, eles foram curados no caminho, né? Eles tiveram que dar esse passo de confiança no Senhor e foi no caminho que eles foram curados, não foi imediatamente, não foi na hora que eles chegaram a Jesus, foi um processo, né? Durante os passos que eles iam dando, no meio do caminho, houve a cura, né? E aí a gente queria colocar para vocês que a nossa posição de ser como esse único leproso que voltou para agradecer. Porque a comunidade, esse local onde a gente recebe tantas bênçãos, tantas graças, tantas curas, renovação. E a gente, muitas vezes, não reconhece, né, que sem a comunidade a gente não teria esse alicerce que nós temos, né? Não teríamos essa base aonde correr para encontrar ao Senhor nos momentos de dificuldade, escutar a voz de um irmão da comunidade para tomar uma decisão. E como é que a gente pode ter gratidão à comunidade? Como é que a gente pode se colocar nessa posição desse leproso que voltou para agradecer? Servindo ao reino de Deus, a sua obra. Mas aí a gente vai se perguntar, né? Como é que a gente pode servir na comunidade? Colocando os nossos dons à disposição do reino de Deus. Que isso a gente só descobre se lançando. A gente só descobre quando a gente se torna disponível. Quando a gente busca ter essa disponibilidade para servir a obra de Deus. Então, para a gente, a palavra gratidão está muito ligada ao serviço, porque quando a gente recebe, a gente também tem que dar ao Senhor, devolver a Ele os dons que Ele nos deu. Né? Porque muitas vezes, quando a gente está na comunidade, tem nessa vida comunitária, a gente recebe muitas bênçãos, a gente escuta muito a voz do Senhor através dos nossos irmãos, de uma formação, de um grupo de oração. O grupo de oração para a gente, até escutando a formação da Shirley e do Williams, tudo que eles falavam calava muito no nosso coração, porque é exatamente esse entendimento que a gente tem do grupo de oração. É como se a gente viesse para cá, a gente realmente não perde, né? A gente só perde também se tiver mesmo uma doença, uma situação muito impossível de vir. Mas por quê? Porque o Senhor precisa da gente? Não. Porque nós precisamos do Senhor. Porque a gente sabe que é naquele momento que a gente tem, como de um dia cansativo, de um dia com problemas, a gente encontrar o Senhor através do nosso irmão. Através de uma palavra, através de um abraço, através de uma formação, através de uma partilha. Então, para a gente, sem dúvidas, assim, a comunidade ela tem esse papel fundamental na nossa vida, né? Mudou muito o nosso ser como casal e como família, porque mesmo com as nossas dificuldades que todos temos, né, de buscar a conversão, de buscar sermos pessoas melhores, nós temos um propósito. Hoje, qual é o nosso maior propósito? Buscar a nossa salvação, buscar a salvação para a nossa família. É a nossa maior meta, que nossos filhos possam enxergar em nós pessoas que buscam o Senhor, sermos esse reflexo para a nossa família, para os nossos filhos, ter essa gratidão à comunidade
e nos colocar a serviço dela. Porque é só assim que a gente vai fazer a obra crescer. Por a gente acolher mais nossos irmãos, querer resgatar aquelas almas que tanto precisam de nós e que nós precisamos também, muitas vezes, ser resgatados. Né? Então, a comunidade é esse local onde a gente corre. Corre quando a gente está fraco, corre também para agradecer quando a gente está feliz. Né? É um local também que a gente vem correndo para os braços do Senhor. Né? E que eu queria colocar para vocês também, que muitas vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, é o Senhor querendo nos mostrar a ter um novo olhar para as circunstâncias. A gente, às vezes, naquele momento, só enxerga o problema, só enxerga a dificuldade, mas muitas vezes serve de testemunho um dia para a gente dar para os nossos irmãos. E é isso que o Lucas vai contar um pouquinho agora para vocês, do nosso início de matrimônio, e que a gente possa realmente fazer essa reflexão se a gente está se colocando de fato à disposição do reino de Deus, ou a gente só bebe da graça, mas a gente também não pede ao Senhor que nos faça de instrumento para levar essa graça para outras pessoas, outros casais, outras famílias que precisam, né? Porque o carisma da nossa comunidade é a santidade do matrimônio e da família. Então, será que a gente de fato está sendo esse canal para essas famílias que precisam, assim como a comunidade é para a nossa, né? Porque, como eu comentei, a gente, às vezes, vem para cá de um jeito e sai de outro. A gente participa de um encontro, de um congresso da família, de um reavivar. Enfim, tantos eventos que a comunidade nos proporciona e que a gente, muitas vezes, não dá a prioridade de vir, mas que, quando a gente vem, a gente é transformado. Então, que a gente, de fato, possa priorizar as coisas que a nossa comunidade nos proporciona, porque é, de fato, o Senhor querendo chegar até nós, através de cada evento, através de cada pregador, através de cada pessoa que está ali, se disponibilizando a nos ajudar, né? Antes de entrar exatamente na parte da nossa, um pouquinho da nossa história, porque senão a gente iria se alongar, apesar de sermos novos, né? Mas antes de entrar, propriamente dito, na nossa história, né? O início do matrimônio, o início dos filhos, digamos assim, né? Um fato bem curioso sobre ainda essa passagem é que se a gente for observar, um estrangeiro, né? Ou seja, o samaritano, aquele povo que era contra os judeus, né? Interessante, né? Se a gente levar um pouco para a nossa vida, né? É como se aqueles que fazem parte, ou seja, aqueles que cumprem todos os preceitos, bom, eu cumpro todos os preceitos, eu faço tudo que me pedem, né? Eu não preciso agradecer. E aqui é exatamente, te diz, você não está apenas cumprindo um dever, você precisa ser grato. E em vários momentos da nossa vida, nós precisamos ser gratos. E aí, dentro dessa força da comunidade que a Nara vinha falando um pouco, eu quero começar a nossa partilha. Bom, casados, né? Casamos em 2012. E aí um fato super curioso, que todos, né? Todos aqueles que estão recém-casados, a primeira pergunta que se vem é: cadê os filhos, né? Acho que todos aqueles que já passaram ou estão passando por isso, a primeira pergunta que vem, né? Uma sequência, digamos assim, né? Você vem namora, né? Você noiva. Quando é que é a data do casamento? Você casa, né? Ou seja, a gente vai cumprindo aí os passo a passos, né? Você tem digamos assim, o normal, né? O fluxo normal seria esse, né? O mais comum. Você casa e a primeira pergunta é: você vai ter filhos, né? Cadê os filhos de vocês, né? E a gente, claro, a gente é super aberto a ter a questão dos filhos. Mas quem disse que seria fácil? Tentamos, né? Fizemos tudo que era previsto para se fazer. E aí recebemos a notícia de que seríamos pais e mães, né? Não é, Nara? Pai e mãe. E aí a Nara perde o primeiro filho. Aquilo foi um choque tão grande, praticamente com 3 meses, 4 meses, ela perdeu o primeiro. Isso foi um choque, aquilo nos colocou numa situação assim tão triste, né? E eu disse: meu amor, foi o primeiro. E os médicos, todos aqueles que nos acompanhavam, falavam que é muito normal, é comum as pessoas, né, na sua primeira gestação, perderem, né? E aí, ok, vamos para o segundo filho.
ficamos felizes, tentamos, e novamente a Nara perdeu, né? Nós perdemos o segundo filho. É por isso que eu disse que no início da formação, no início dessa partilha com vocês, nós temos 2 anjinhos no céu. E aí a gente ficou super preocupado, né? Perdemos logo 2 seguidos, né? A Nara começou a fazer os exames, começou a procurar o que estava acontecendo, e começamos a fazer um tratamento, né? Com as medicações, enfim, um procedimento que depois que se engravida, você tem que passar a gestação inteira tomando injeção, e depois que se tem o filho, ainda passa mais 40 dias aplicando essas injeções para que tudo ocorra bem. Mas só que antes que isso aconteça, a gente partilhando com o médico, a gente conversando, e simplesmente eu fiz os exames, não tinha dado nenhum problema, a Nara teve algumas complicações, alguns detalhes, né, médicos, e a gente não conseguia. E aí, meus irmãos, o nosso, digamos assim, a nossa capacidade de reagir durante essas situações é que é importante. A gente poderia correr para qualquer lugar, pedir apoio a qualquer pessoa. Por quê? Qual era o mais fácil? Se a gente vinha numa sequência de dificuldades de não conseguir engravidar, qual era o mais fácil? Ah, não, você pode fazer uma fertilização in vitro, porque não era o caso de você fazer uma inseminação, porque o homem não era o problema ali naquele momento, né? A gente poderia se preparar financeiramente para isso. Mas não era essa a questão. É porque aquilo não calava no nosso coração. E aí eu não vou fazer nenhuma crítica a A ou B, mas era o nosso sentimento. É o que não calava no nosso coração. Eu sempre gosto de ler, sempre gosto de pesquisar as coisas, assisti vários vídeos, várias orientações da nossa igreja, e a gente veio buscar aqui na comunidade pessoas, fortalezas, que nos ajudassem a ter esse discernimento da melhor maneira e não sempre buscar o atalho, o mais fácil, né? Graças a Deus, a gente conversou com o médico, e nessas tentativas frustradas, né, que a gente passou nesse processo de se ter o primeiro, né, depois dos 2 abortos, demorou em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, em relação a isso. Ao médico, a gente explicou para ele, até como um testemunho mesmo nosso, doutor, nós somos membros de uma comunidade católica, membros da comunidade católica Face de Cristo, e a gente queria tentar mais uma vez. Porque aquilo vinha para a gente, vamos tentar mais uma vez. E foi quando a gente tentou, nessa única vez, e agarrados, né, nessa oração, agarrados nesse momento, meu Deus, faça a sua vontade. Graças a Deus, a gente recebeu a notícia que a Nara estava grávida, a gente passaria por esse processo, como eu comentei, das vacinas, das injeções, e a gente teve a Maria. O segundo, né, foi logo em seguida que a gente ficou preocupado, será que a gente vai demorar tanto para ter? Então vamos tentar logo o segundo. Então a diferença entre eles é muito pouco, praticamente 1 ano e alguns meses, da Maria para o Miguel, mas nós não tivemos complicações. É engraçado isso, né? Providência, graça de Deus. Primeiro, teve toda essa dificuldade, todos esses ensinamentos. O segundo foi super tranquilo, né? E o que eu queria destacar é onde você, meu irmão, onde você, minha irmã, onde você vai buscar as suas respostas. Onde você vai buscar subsídios para uma decisão. Porque é muito fácil você buscar respostas no mundo afora. É muito fácil você buscar respostas que lhe dão algo mais rápido. Mas nós precisamos ter paciência. E precisamos saber buscar essas respostas. E nada melhor do que buscar dentro da nossa comunidade. E aí eu queria colocar para vocês que muitas vezes a nossa fé ela é provada, né? E nesses momentos de provação é que nós precisamos dar respostas como verdadeiros cristãos, né? E a nossa comunidade, para a gente pelo menos, e acredito que para muitos, né, que estão nos assistindo agora, é esse lugar onde a gente busca essas respostas, onde nos desafios a gente corre para cá e conversa com um irmão de comunidade ou num grupo de oração, numa partilha, e a gente consegue ouvir claramente a voz de Deus naquele momento para nós. E aí agora eu queria fazer uma reflexão com vocês de será que a gente age como Jesus?
Porque quando as pessoas passavam por Jesus, Jesus queria confortar os corações. Jesus os ajudava a mudar de vida. Jesus era sempre obediente a Deus. E aí me vem no coração muito isso, da gente pedir para Jesus, para que a gente possa ser como Ele. Que as pessoas que passem nas nossas vidas sintam o seu amor, sinta esse resgate. Sinta que se a gente for obediente a Deus, a gente vai conseguir encontrar as respostas que nós necessitamos. E a outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, um questionamento, na verdade, né? Que eu vou ler agora para vocês, para que vocês possam anotar num papel, ou, enfim, ou pensar realmente, só refletir na cabeça de vocês, colocando a mão no coração. Quando pedimos a Deus para alcançar uma virtude, a paciência, por exemplo, ou uma graça, ou de confiar mais em Deus, quando a gente vivencia nos nossos dias situações que nos põem à prova, e a gente, de fato, às vezes não exerce tudo aquilo que a gente pede tanto a Deus, né? Às vezes a gente, na nossa oração, a gente diz, Senhor, me dê mais paciência, ou Senhor, me dê mais confiança em Ti, Senhor, me ajuda a passar pelo meu dia de uma forma mais tranquila. E quando a gente vivencia as coisas, a gente simplesmente espera que o Senhor tenha operado um milagre, mas sem nenhum esforço nosso. E aí a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês era exatamente essa. Que o que é como casais, ou como família, ou como jovem, ou como adulto, o Senhor nos fala sobre o que precisamos agir e quais sentimentos que Ele nos convida a ter diante das situações que a vida nos coloca. Será que a gente precisa pedir mais perdão, mais paciência, cura, ou de simplesmente confiarmos mais em Deus? Porque muitas vezes a gente faz orações, faz súplicas, pede para que naquele dia a gente consiga exercer tal virtude, e a gente simplesmente espera pelo milagre de Deus, né, pela providência divina, mas que muitas vezes precisa do nosso esforço, né? E refletindo sobre isso que o Lucas falou da nossa gravidez, é o que eu sempre comento assim, às vezes com alguns amigos, né, da comunidade, ou até amigos de fora também, que tudo que a gente passa de ruim, um dia a gente pode testemunhar a vitória de Deus sobre nós. Porque se nós não passamos por dificuldades, eu acredito que Deus, Ele é muito sábio, sabe? Porque se Ele desse para a gente uma vida plena, sem dificuldades, muito provavelmente nós seríamos autossuficientes. Nós viveríamos nossa vida sem precisar de Deus, porque está tudo muito bem. Mas, às vezes, a gente precisa passar por sofrimentos, por momentos de dor, para saber que sem Deus é difícil a gente prosseguir. É difícil. Ou a gente entra no fundo do poço, como tem vários testemunhos, até colocando assim, quando a gente vem para a comunidade, a gente escuta testemunhos, partilhas, formações, e que nos tocam tão profundamente, porque a gente pensa, poxa, existe de fato uma forma que a gente possa superar os problemas sem se afundar, sem entrar numa depressão, sem questionar a Deus porque aquilo está acontecendo com a gente. Porque muitas vezes é nos momentos difíceis que a gente proclama a vitória em Deus e que a gente se sente mais forte. Quando a gente passa novamente por uma dificuldade, a gente se sente mais preparado, a gente se sente com a armadura, né, de cristão, a gente se protege com a armadura de Jesus. E aí o que eu queria colocar para vocês é que nós possamos louvar a Deus nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Nós possamos dizer, Senhor, Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Então, muitas vezes, a gente só quer louvar a Deus quando está tudo bem na nossa vida, né? Quando está tudo caminhando da maneira como nós gostaríamos. E muitas vezes o Senhor quer que a gente faça uma reflexão. Será que aquele emprego é de fato o que o Senhor quer para a minha vida, que está me tirando da minha família, que está me tirando da minha comunidade? Enfim, questionamentos que quando a gente está em uma comunidade, uma caminhada, a gente consegue se perguntar mais a Deus se de fato aquela vida que a gente leva é a vida que Deus espera de nós. Então, a gente, enquanto comunidade, enquanto estamos caminhando na caminhada vocacional da comunidade, e assim, quanto a gente aprende, né? O quanto a gente amadurece por escutar os nossos irmãos, né? Tem dias que a gente vem super cansado, um dia muito cansativo, né? Porque todos nós temos dificuldades, né? Não é porque nós estamos aqui que a gente tem uma vida boa, fácil, que uns têm mais problemas, outros têm menos, mas o que importa aqui não é a gravidade do problema, é a confiança que nós depositamos em Deus. E aí eu queria ler para vocês uma frase
que eu anotei aqui, que diz assim: as coisas terrenas não preenchem um coração que foi feito para o céu. Então, muitas vezes, o inimigo, ele quer nos amedrontar. Ele quer usar aquela situação para nos fazer ter medo. Para dizer, não adianta eu estar rezando, porque nada acontece do jeito que eu quero. E é exatamente essa sementinha que o inimigo vai plantando nos nossos corações para fazer a gente se desviar. Mas que a gente possa, para a gente, assim, que fica mais forte, a gente preparando essa reflexão, né, na verdade, essa partilha, um pouco, né, do que a gente vivenciou aqui na comunidade, é exatamente isso. Que a gente tem no coração essa certeza de que a gente sozinho é muito fraco. A gente não consegue caminhar, buscar a santidade, que é o desejo de todos. Se você perguntar para qualquer um aqui da comunidade, qual é o seu maior desejo? Buscar a santidade, ser santo. Ir para o céu, converter a minha família, levar os meus filhos para o céu. Mas isso é uma busca árdua, né? Não é uma coisa fácil. Até porque o mundo ele nos traz muitas coisas ruins, né? Muitos desafios. E se a gente não for como aquela casa firme sobre a rocha, a gente não consegue. É muito difícil. Bom, dentro de a Nara pegando esse gancho, né, das dificuldades, a gente falou um pouco do nosso início, né, mas e trazendo para hoje, e trazendo para esse momento de pandemia, quais são as dificuldades que hoje te impedem de estar mais junto de Deus? Quais são as verdadeiras dificuldades? Será que sou eu que estou atribuindo muitas outras atividades e usando esse argumento para não estar junto de Deus? Percebam que a nossa comunidade, ela não parou durante a pandemia. Isso foi uma fortaleza para nós, assim que a gente não consegue nem mensurar, né? Os grupos de orações online, os ministérios, não parou. Nós temos um terço no nosso grupo que ele acontece diariamente às 19 horas. Quantas famílias, quantas graças foram alcançadas por meio desse terço, principalmente naquele pico, digamos, da pandemia. Quantas famílias sendo transformadas porque elas decidiram que aquele momento, um terço, não menosprezando, mas um terço, por meio de Nossa Senhora, aquele momento fez lhe dar um sentido, uma fortaleza. Aquele desespero que muitas vezes nós nos encontramos. Nós passamos por uma situação nessa pandemia, a Nara começou a apresentar os sintomas naturais da pandemia, numa sexta-feira, do Covid, né? E isso na sexta, no sábado, domingo, os sintomas foram agravando um pouco, né, mas não ficaram tão graves. Ela fez o exame na segunda, recebeu o resultado. A nossa secretária também ficou nessa mesma situação, precisou ser afastada. Eu recebi também o diagnóstico, mas eu fiquei assintomático, digamos assim. Mas imaginem vocês, né? Eu não sei qual a situação que você passou, mas eu acho que pode ser muito forte também. Talvez tenha até um testemunho para falar sobre a pandemia e sobre esse momento de conexão com Deus. Mas para nós estarmos ali, eu, a Nara, né? A Nara um pouco com mais dificuldades, né? Com as crianças, nesse período que nós ficamos isolados, nós podemos contar com a ajuda da família, nós podemos contar com a ajuda um do outro, né? A Nara pode até comentar depois, é como se a gente sentisse assim, poderíamos usar todas as dificuldades, mas a gente queria, e esse sempre foi o nosso desejo, de participar da leitura, das atividades da comunidade, da leitura orante, isso da misericórdia, a gente vai falar os horários depois daqui, da reflexão nas vésperas, do nosso texto às 19 horas, das atividades da comunidade, que, como esse, o Aprendendo a Amar, a comunidade sempre se inovando, sempre buscando essa maneira de evangelização. E é isso que eu queria colocar para vocês. Durante a pandemia, durante esse momento que nós estivemos em dificuldades, meus irmãos e minhas irmãs, se não fosse
por essa prioridade, em sabermos que nós precisamos ser gratos, mas também nós precisamos ser fiéis, a nos colocar à disposição, a nos colocar como intenção principal, precisamos buscar, precisamos nos fortalecer. E é isso que a gente queria colocar para vocês também. Hoje, onde você está buscando a sua fortaleza? Hoje, onde você está procurando buscar ficar próximo de Deus? E é isso que fica muito forte para nós. E para finalizar, a Nara quiser comentar mais um pouco desse momento da pandemia, antes da gente chegar na parte final, fica à vontade, meu irmão. Não, eu só queria colocar que durante todo esse tempo, né, o Senhor ele foi o nosso suporte, porque não deixa a gente se desesperar, né? A gente com 2 crianças pequenas em casa, os 2 com Covid, né? A secretária também. E assim, se não fosse esse alicerce que a comunidade nos dá, né? O nosso grupo de oração, os nossos ministérios, né? A própria, como o Lucas colocou, né? O programa da comunidade nas redes sociais, né? O texto, a leitura orante, tudo aquilo era uma forma da gente começar o nosso dia de uma forma diferente, ou terminar, né? A gente passa, às vezes, por um momento difícil, por um dia de tribulação, mas aí quando a gente dá prioridade, dá sim ao Senhor, de participar daquele momento, a gente encara as coisas com um novo olhar, que é isso que o Senhor vem nos dizer hoje. Que a gente possa, de fato, saber que quando a gente cruza os nossos caminhos com Ele, Ele quer nos dar um novo olhar para como viver a nossa vida. E para a gente, é isso que a gente busca aqui na comunidade. Ter esse novo olhar para os desafios que nos aparecem. Pedir ao Senhor um discernimento para aquilo que a gente precisa, uma decisão que a gente precisa tomar. Então, eu queria agora que a gente pudesse fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração. E eu gostaria de ler um pequeno trecho para vocês, para finalizar, que é sobre Zaqueu. Zaqueu, ele se esforçou para ver Jesus. E Jesus vê o coração de Zaqueu. E a partir daquele encontro, ao ouvir que Jesus entraria em sua casa, sentiu uma grande renovação e mudou o seu coração. Mudou a sua vida, sua forma de ver as coisas, suas atitudes. E aí Jesus disse: a salvação entrou na sua casa. E que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos e pedir que, assim como o Senhor, quando encontrou Zaqueu, fez ele querer mudar de vida, abandonar tudo aquilo que ele fazia de errado. E Zaqueu pediu: Senhor, entra na minha casa. E Jesus, ao entrar na casa dele, disse que a salvação tinha entrado em sua casa. E que a gente possa pedir ao Senhor que tire tudo aquilo da nossa casa, que nos afasta dele. Se for preciso, que a gente mude as coisas de lugar, que nós mudemos. Até uma coisa antiga, que já está lá há muito tempo, mas que a gente sabe que não é da vontade do Senhor. Que a gente peça: Senhor, retira daqui tudo aquilo que impede da salvação entrar na minha casa. Vem, Senhor Jesus, acalma os nossos corações e nos dá a sabedoria para escolher aquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas, da nossa família, da nossa casa, para que de fato tu possas reinar na nossa casa. Se for preciso, que a gente muitas vezes é doloroso, a gente às vezes precisa tirar algo que está há muito tempo lá com a gente, uma atitude, uma situação, e que a gente não sabe como resolver, mas que a gente possa se colocar aos pés do Senhor. Nem que a gente precise, como Zaqueu, subir aquela árvore, escalar o mais alto que a gente puder. E mesmo a gente achando que o Senhor não está nos vendo, porque Zaqueu, Jesus estava com a multidão, e Zaqueu estava lá em cima. Jesus olhou, viu, mandou ele descer, e Zaqueu foi ao seu encontro. E a partir disso, Zaqueu ficou tão comovido com a compaixão de Jesus, que tudo aquilo que ele fazia de errado, ele deixou para trás. Porque quando a gente encontra com Jesus,
A gente precisa buscar uma vida nova. Então vem, Senhor Jesus, que hoje a salvação possa entrar nas nossas casas. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pai, que o nosso coração, repleto de fé, reconheça Jesus como a mediação de todas as graças e os favores que recebemos de Ti. Que pela intercessão de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora do Carmo, São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, São João Paulo II, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos super felizes de vocês terem acompanhado até aqui. Então não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o like de vocês, o joinha, né? No Bem Cearenseis, né? E é isso. Contribuam com esse projeto da comunidade, contribuam com todas as maneiras de nós, como comunidade, alcançarmos mais famílias. Deus os abençoe. Uma boa tarde a todos vocês. Tchau, tchau.